Definitiva pergunta agora, o VSR. O Flamengo tem que buscar o Jorge Jesus ou não? Fiz essa pergunta, basicamente essa para você lá no início do programa, mas agora é oficial. O Jorge Jesus não é mais treinador do Benfica. Isso muda alguma coisa? Se ele já fez um... Eu trabalho com palavra, eu trabalho com aperto de mão. Então, se ele já apertou a mão do Paulo Souza, não deveria. Não deveria. Por exemplo, o Eric Faria, que é um grande companheiro, um grande jornalista, ele acaba de publicar no Twitter que o contrato está assinado. Ele reafirmou que o contrato com o Paulo Souza está assinado. Um contrato de 2 anos. Então, assim... O Eric é muito sério mesmo. E o Eric... diferente do que eu tenho, mas na dúvida eu vou com o Eric. Exatamente. O Eric não tá de bobeira. Então, assim, ele pode errar, como todos nós podemos errar, mas se ele errar, ele vai errar sendo um cara sério. Um cara sério. Porque passaram a ele uma outra Exatamente. Como, por exemplo, o Mauro pode errar e é um cara sério. Então pode errar como todos nós podemos. Mas, enfim. Mas para mim isso é o de menos, tá? Para mim isso é o de menos. Porque se eu sou responsável por um clube do tamanho do Flamengo, eu olho para um treinador, aperto a mão e falo, você está contratado. E aí, depois 2 dias depois, 3 dias depois eu falo, eu fico imaginando que outro treinador aceitaria. Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Vamos supor, eu sou Vitor Sérgio, responde pelo clube Bambala, lá, o Arimateia. Aí eu contrato o Rodrigo Fragoso, aperto a mão, todo mundo do meio sabe. Aí 2 dias depois eu falo assim, Fragoso, sabe o que é? Te apertou a mão, mas não tá valendo, porque eu vou contratar o Mauro Betti. Aí o Otávio, quando recebeu uma proposta minha, vai falar, eu não vou nem conversar contigo, pô. Tá vou nem doido? Conversar com você. Você prometeu pro Rodrigo Fragoso, ele saiu da empresa dele, e você quis o Mauro Betti, que você vai me contratar para você fazer comigo. E não tem essa, meu amigo. Fez com um, vai fazer com outro. É a questão de credibilidade, né, dentro do mercado. Exatamente. Né? Então, trair e coçar é só começar. Se já deu o ok, se já deu a palavra, e esquece papel, para mim palavra vale mais. Para mim palavra vale mais. Se já deu a palavra, ele não deveria ir atrás. Porque ele falou, tá contratado. Aí não deveria ir atrás. Se falou, aí vem a pressão da torcida do Flamengo, né? Sobretudo agora com a saída do Cuca, que o Jorge Jesus já é um alvo do Atlético Mineiro como reporta aqui a imprensa portuguesa, né? Mas aí, se você não aguenta a pressão, vai fazer outra coisa, pô. Exato. Vai fazer outra coisa. É uma questão de timing também. Você vai trair a sua palavra, se você chegou e falou, a palavra, o senhor tá contratado, é outra coisa, pô. O Benfica não dispensava... Pelo menos é a forma como meu pai me ensinou a tratar as coisas. Perfeito. Benfica não dispensava um treinador tão cedo numa temporada desde Fernando Santos em agosto de 2007. Então, Jorge Jesus aí entrando para números significativos de uma campanha considerada ruim lá no Benfica. E assim, Otávio, vamos trabalhar com o contexto. Eu sempre gosto de olhar para o contexto. Vamos trabalhar com o contexto. O Flamengo é um clube que hoje precisa de 1 milhão, um time, vamos colocar um time que precisa de 1 milhão de ajustes de um técnico? Não, né? O Flamengo não vai precisar de muitas contratações. O Flamengo é uma equipe que tem um elenco muito forte. O Flamengo é um time que basta treinar e colocar uma ideia, que além de tudo é um elenco com uma capacidade cognitiva muito grande, e já mostrou isso com o Jorge Jesus. Basta treinar que você vai fazer esse time funcionar. Então, assim, atrasar o planejamento em 1 semana, vamos colocar 1 semana, né? Porque Jesus perdeu esse clássico, o Arthur mostrou para nós que Portugal inteiro já sabia que não tinha mais clima nenhum para o Jorge Jesus ficar. Ele teria mais um clássico com o Porto, que eu acho que é no dia 30, né? E aí, esse clássico com o Porto dificilmente teria um resultado diferente daquele que aconteceu. Será que, de fato, não valeria esperar 1 semana de atraso no planejamento, entre aspas, para um clube tão estruturado? A questão é que eles também estavam sendo pressionados, bombardeados pela própria diretoria do Flamengo aqui e da torcida, né? Ontem o Marcos Braz, acho que parece que... Só antes de você complementar, o VSR, informações chegando em tempo real do Arthur Quesada, tá? Dizendo, Rui Costa diz que foi em comum acordo, agradece ao Jorge Jesus e deseja felicidades. Jorge Jesus disse que sempre quis ser a solução e não o problema, por isso achou também que era a melhor decisão a saída agora.
Aspas de Jorge Jesus, a minha vida vai continuar, fecha aspas. Estava emocionado e com a voz embargada. Informações aqui em tempo real do Arthur Quesada, conforme ele for mandando, eu vou atualizando vocês aqui. Diga aí, Vessi. Não, só para falar assim, ontem o Marcos Braz parece que participou da live do Renato Maurício Prado, né? E aí ele falou... E do José Ilan, perfeito. O Renato falou que teria falado com o Braz nessa live. Ah, tá. Então, beleza. Exatamente. Então é isso. E aí, segundo o Renato Maurício Prado, o Marcos Braz falou que o Jorge Jesus... Porque a gente fala, por que não esperou mais dias? O Marcos Braz teria dito, se ele fala, me espera até o dia 30, eu esperaria. Só que ele nunca se posicionou. O Jorge Jesus sempre ficou, tem que ver, vamos ver, tem que ver o que acontece com o Benfica e tudo mais. Então, que isso teria feito, segundo a informação do Renato Maurício Prado na live, isso teria feito o Flamengo ir procurar o Paulo Souza. Então, é isso, né? Agora a gente não sabe... o Jorge Jesus não estava afim de voltar, né, Vessi? Vamos lá. Ou ele não mostrou essa... Enrolando. Porque uma coisa foi enrolando. Uma coisa é você dizer assim, me espera que vai dar. É uma coisa. Outra coisa é ele dizer, tem que ver, sabe como é que é? É igual o cara fala, tem que... Vai lá na minha casa, quando? Não, vamos marcar. Então... Eu contrato o Paulo Souza sem dó nem piedade, porque afim ele não estava. Se ele ficou nessa de... Se ele fala, eu tô tentando arrumar a casa aqui. Só repito, isso é o que o Renato Maurício Prado disse que o Marcos Braz falou. Então, sim, só para pontuar, a gente não sabe né, quem falou o quê, então é isso. Em cima dessa versão, eu também teria ido atrás do Paulo Souza e colocado ponto final da história. Porque, evidentemente, se o Jorge Jesus ele fala, não, é o seguinte, a coisa desandou total aqui, não vai reverter, vamos conversar com o Benfica, ou se não vai, eu vou tentar reverter, mas eu acho que no dia 30, se eu não reverter, eu já tô sentindo que os caras vão me mandar embora. Se você quiser esperar, fica à vontade, vai ser um prazer dirigir o Flamengo. Mas assim, se ficou nessa de não sei, mas você queria, não sei se eu quero, tal, aí é complicado. Tem que ir pro Paulo Souza que o cara abriu mão de uma possibilidade de Copa do Mundo para treinar o Flamengo. Você quer um cara mais animado do que o Paulo Souza? O cara que mais quis, parece, é o Paulo Souza. De todos esses... Lógico, o Flamengo queria muito o Jorge Jesus, ou quer muito o Jorge Jesus, ainda vai querer muito o Jorge Jesus. Mas o cara mais animado, digamos, o mais imperativo, peremptório, decisivo, até agora foi o Paulo Souza. A treta que ele arrumou com a Polônia até agora a maior prova de intenção, porque o Jorge Jesus já há algum tempo, até minha mãe que não sabe nada sobre essa questão e cada vez menos sobre outras coisas também, começaram aqui a falar, cara, tem o jogo, depois da paulada ela está sendo em Portugal, do jeito que não está jogando o Benfica, do jeito que está o ambiente, e digamos, não é para a final do Mundial para o Flamengo, não vai ser no dia 1º de janeiro. Eu acho que dá para o Flamengo ter dado uma esperada. Consulta o Paulo Souza, mas dá uma esperada. Então, assim, e eu não vou aqui mesmo dar lição de negociação para o Marcos Braz, que isso ele dá um show, né? Não tanto quanto ele acha, mas dá um show. Então, assim, dava para dar uma esperada. Não vai ter jogo agora? E assim, estava meio que na cara para todo mundo que poderia haver alguma coisa pós o jogo contra o Porto, e até mesmo antes, como acabou de acontecer oficialmente com a saída do Jorge Jesus do Benfica. O Paulo Souza deu um enorme demonstrativo de interesse, algo que não foi dado pelo Jorge Jesus.